ainda não tem uma data prevista, né, para votação do veto do Executivo, né, que aumenta impostos das empresas, né, prevista para ontem. A sessão que ia analisar a questão foi adiada pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Para setores que empregam 6 milhões de trabalhadores, o cenário é de indefinição. A justificativa oficial foi a falta de quórum e de entendimento entre os líderes. Muitos parlamentares, porém, culpam Davi Alcolumbre de estar mais interessado em agradar o Planalto do que em manter empregos no momento da pandemia. Enquanto isso, o governo está ganhando tempo, né, para entrar em campo e tentar um acordo. Enquanto o presidente do Congresso costura o apoio do Planalto para um projeto que permite a reeleição dele no ano que vem, tudo está sendo discutido nos bastidores. Ontem foi dia de troca de farpas, né? E aí a situação como essa gera, né, uma situação propícia para esse tipo de situação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, insiste numa desoneração para todos os setores dentro da reforma tributária. A gente vai acompanhar aqui, é claro, esse debate, né, Cláudio? E teve o revide por parte do presidente da Câmara, né, que chegou a dizer que o Paulo Guedes estava desequilibrado, né, Cláudio? Assim, tudo que a gente não precisa nesse momento é a autoridade com as responsabilidades dos cargos que ocupam ficarem aí trocando insultos, né? Como é o caso como são os casos do presidente da Câmara e também o presidente da Câmara e o ministro da Economia. Ontem o presidente da Câmara novamente voltou a fustigar o ministro da Economia. Ele reagiu dizendo que o presidente da Câmara fez um acordo com a esquerda para não votar projetos de privatização, o que é verdade. Mas não sei se era o caso de ser dito num momento como esse, mas é verdade. O Rodrigo Maia tem um acordo com bancadas de esquerda que votaram nele para presidente para não colocar na pauta de votação nada que contrarie determinados... Tem lá um acordo. Privatização, por exemplo, é difícil passar. Enquanto Rodrigo Maia vai a São Paulo fazer palestra para empresários e dizer maravilhas de um processo de privatização, etc. e tal, na verdade ele não move uma palha, um dedo para concretizar o que ele promete, o que ele propaga, né? Então o ministro da Economia tem razão, mas ele perde a razão na medida em que entra numa briga desnecessária, no momento em que o governo está, na verdade, precisando buscar saídas para viabilizar várias coisas, da reforma tributária ao programa social Renda Cidadã, que tem que ser implantado e definido logo, porque começa em 1º de janeiro, já no começo do ano. Então é uma briga absolutamente desnecessária, né, Pedro? Não é isso que a gente espera. Agora, o que adiou a votação do Senado, além da tentativa ou do interesse do presidente do Senado de agradar o governo, não foi falta de acordo, não foi falta de tempo, foi falta de vergonha mesmo, né? O presidente da Câmara e o presidente do Senado, sobretudo o presidente do Senado, só pensa naquilo, só pensa em tentar viabilizar a sua própria reeleição que é ilegal, que é inconstitucional. E eles ficam tentando encontrar alguma forma de emplacar isso, de até alterar, mesmo ao custo de alterar a Constituição para atender à ambição política de poder dessa dupla aí. O fato é que falta vergonha no Congresso Nacional, eles não estão minimamente interessados na sorte daqueles 6 milhões, dos milhões de trabalhadores que possam serem prejudicados, perderem seus empregos em razão da questão da desoneração, né? Dessa recusa do Congresso de examinar essa questão. Nós estamos no mês de outubro. Os empregadores precisam, já estão tomando providências, né, com vistas ao ano de 2021. Os empresários, os investidores precisam saber quais são as regras que vão estar vigindo nesse aspecto, né, da desoneração a partir de janeiro. E aí os caras ficam nesse joguinho, né? É um horror o que tá acontecendo aqui no Congresso Nacional. A gente não tratou hoje, Pedro, eu acho que era importante fazer o registro, que é da escolha, da virtual escolha ainda não está, né? Falta o presidente publicamente confirmá-la, mas da virtual escolha do desembargador federal Cássio Nunes
para a vaga de Celso de Mello como ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse desembargador é muito bem relacionado, assim. Ele é muito bom de relacionamento, é muito jeitoso, para usar uma expressão que dá para entender isso. Ele tem, portanto, ele tem um brilho próprio desse jeito dele de se relacionar muito bem com as pessoas. Todo mundo gostou, ninguém falou mal da indicação do desembargador federal Cássio Nunes. Eu sei que tem uma matéria aí atribuindo ao presidente da insatisfação do presidente do Supremo Tribunal Federal, mas eu não creio que isso seja fato, né, concreto, até porque o presidente do Supremo não ia entrar numa bola dividida dessa, fazendo carga ou agindo com má vontade em relação a alguém que vai ser colega dele, né? Enfim, isso é improvável. Mas, com toda certeza, o presidente Jair Bolsonaro pode ter provocado algum tipo de ciúmes no presidente da Câmara, no presidente do Supremo, quando tomou a iniciativa muito simpática de ele próprio levou o desembargador Cássio Nunes para apresentar aos ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli. Isso pode ter provocado alguns ciúmes ali nos demais ministros, mas não passa disso, né? Não é mas faz parte, imagina. Isso aí é algo absolutamente normal. E essa crítica que está se fazendo ao presidente por ele antecipar a escolha antes da saída efetiva do ministro Celso de Mello também não tem fundamento nenhum, porque toda a vida cobraram do presidente da República agilidade para a escolha do sucessor, né? Tanto é que a Dilma ficou quase um ano aí para escolher um ministro do Supremo. 11 meses. 11 meses aí. 11 meses para escolher um ministro do Supremo e uma cadeira vazia lá no Supremo Tribunal Federal, né? Então, o ministro Celso de Mello já anunciou, vou pedir a minha aposentadoria dia 13. O que tem que fazer lá o responsável pela sucessão? Meu amigo, vai esquentando no banco de reserva aí que você vai entrar em campo já. Né? Agora, não é um juiz de carreira, né? A gente falava a Não. respeito disso aqui nessa semana no Jornal Gente, sobre a vontade também de parte dos ministros do Supremo de que um juiz de carreira ocupasse essa cadeira, porque são poucos aqueles que têm essa formação. E nesse caso, o Cássio Nunes, desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, entrou no TRF pela advocacia, né, Pedro? Entrou pela advocacia e depois foi para o tribunal, né, pelo quinto dos advogados, como muitos vão, né? Então é um caminho natural ele é juiz, também. Né? Ele hoje é magistrado, ele não foi lá juiz de primeira instância, não foi subindo na carreira, como aconteceu, por exemplo, com o ministro Luiz Fux. Isso. Que é muito bom a gente ter no Supremo ministros que tenham uma carreira na magistratura. Mas olha, a maioria do ministro Supremo não tem nem sequer a experiência que tem o desembargador Cássio Nunes, né? O Cláudio, e ele está passando na sabatina popular, né? Como estão dizendo os juristas aí, porque diz que o presidente Jair Bolsonaro gosta, né, de fazer a sabatina popular. Você viu o que aconteceu com o ministro Decotelli, né? Foi indicado aí para o Ministério da Educação, acabou nem sendo ministro porque teve problema. Ele está passando, né? Essas horas aí em que o nome dele apareceu, tem recebido mais elogios do que críticas. Eu não sei se a intenção do presidente é essa, mas deve ser, mas isso, eu acho que ele não faria assim. Ele conversou com o desembargador, ficou encantado com o desembargador, aí liga para o Gilmar Mendes, com quem ele tem um diálogo fácil. Ministro, eu estou aqui com, tá ok, tal, não sei o quê. E aí o Gilmar disse que, não conheço o desembargador. Disse, então vamos aí. Aquele jeitão do Bolsonaro, botou o desembargador no carro. Chama o Toffoli também. Aí chama aí o Toffoli e tal, aí pegou, botou, aí foi lá na residência do ministro, é isso aqui. E aí sentaram, ficaram ali conversando, é o jeito dele. Ele não faria isso, né? Se ele tivesse a intenção de botar o nome do desembargador na rua para ver se ele resistia às chuvas e trovoadas, né? Ou seja, para servir de balão de ensaio. Eu não creio nisso de jeito nenhum, realmente não. Mas e a informação que eu tenho é que ele está entusiasmado com o cara. O desembargador é muito jeitoso mesmo. Eu conversei com várias pessoas, ministros, etc., e todos ficaram assim, puxa vida, ótima escolha. O cara é gente boa, é simpático, é um casal, inclusive, é preciso até dizer isso, que nesses casos aqui em Brasília tem isso, né? O papel das mulheres ou dos maridos, né, de autoridades é um papel que é muito, muito observado, né? Então, curiosamente isso, grande parte das pessoas com quem eu conversei sobre, gente do meio, né, com quem eu conversei sobre essa indicação, sobre essa escolha, elogiou o casal, né?
o que é uma coisa muito interessante. O casal é muito simpático e tal, mas o fato é que a indicação pegou bem. Pelo menos por enquanto não há nada que impeça a indicação e nomeação de Cássio Nunes para ministro do Supremo. Ele entra na vaga de quem, Cláudio, no Supremo? De Celso de Mello. Não. Hã? Ele entra na vaga de Sérgio Moro, que era do Sérgio Moro, mas aí deu esse rolo todo. É outra piadinha que estão fazendo aí. O que foi sem nunca ter sido. Nessa eu nunca acreditei. Eu acho que, ainda que não tivesse acontecido o que aconteceu, dificilmente o Sérgio Moro seria ministro do Supremo. Ia ser muito estranho nomear. O presidente até poderia fazer isso, mas ia ser estranho nomear um juiz de primeira instância direto para o Supremo Tribunal Federal. Aí sim, por mais que seja juiz de carreira, seria inédito, né, na história, e para muita gente, para a população, poderia até fazer sentido, mas não teria sentido do ponto de vista jurídico, né? Esse, por exemplo, indicado aí pelo presidente Jair Bolsonaro, né, o desembargador Cássio Nunes, ele estava sendo cotado para o STJ, né, para uma corte superior. Então, currículo para isso tem de sobra, certamente. E tem mais um aspecto. O presidente, que está fazendo um esforço nítido, né, já há vários meses, né, de se aproximar da região nordestina, etc. E tal, ele levou muito isso em conta. O desembargador Cássio Nunes é piauiense de Teresina. Então, vai ser o Supremo hoje não tem ministro do Nordeste, né? O mais recente deles foi o ministro Carlos Aires Brito, que é sergipano de Propriá. É grande ministro, grande poeta, mas assim, depois do Aires Brito, não houve mais ministros. Isso é uma coisa que tem uma importância aqui política relevante. Você sabe que um pouco antes da posse do ministro Carlos Aires Brito no Supremo, na presidência do Supremo Tribunal Federal, eu encontrei com ele numa pizzaria. Fomos eu e minha mulher para uma pizzaria e estava lá ele, a mulher dele e um filho. O filho dele, meio tipo roqueiro, assim, com cabelo que ia lá nas costas. E aí ficamos, como não tinha muitas opções de mesa, acabamos juntos. E ele, você já recebeu o convite para ir para minha posse na presidência do Supremo? Aí eu disse, já, sim e tal, mas é aquele convite que a gente recebe, mas não vai, né? Porque são horas ingratas e tal. E ele chegou e disse assim, você tem que ir, eu quero ver você lá, porque você vai ver a posse de um nordestino na presidência do Supremo. Então, assim, é um sinal que é importante para muitos segmentos, e o presidente Jair Bolsonaro estava também com esse interesse, né? Se pudesse casar pudesse fazer coincidir, né, uma boa escolha com o fato de o escolhido ser nordestino. Enfim, acabou que ele se fixando no nome, pelo menos por enquanto, de Cássio Nunes. Agora, 9h07, o professor Rubens Glever, do Direito, curso de Direito da GV, daquele Grupo Supremo em Pauta, não é? Que analisa as decisões do Supremo, tem ali uma lupa colocada no Supremo Tribunal Federal. Conta agora aqui na Rádio Bandeirantes como que é esse processo de escolha de um ministro, incluindo a sabatina do Senado. Uma etapa crucial do processo de indicação de novos ministros para o Supremo Tribunal Federal é a sabatina no Senado, que muitas vezes é vista como uma etapa muito formal ou burocrática, mas na verdade isso ocorre porque muitas vezes os acordos, as negociações, os consensos em torno do nome acontecem antes do processo da sabatina propriamente dita. Então, e por isso que há um diagnóstico de facilidade da sabatina no Senado, porque essa negociação acontece antes. Mas você tem vários casos recentes em que as sabatinas subiram o tom, onde os ministros, os candidatos foram colocados em situações de questionamentos bastante duros. Então é muito peculiar a situação do presidente Bolsonaro, inclusive sem partido, e que vocaliza uma resistência para as negociações, criações de consenso com os senadores e deputados, como que vai ocorrer a sabatina da pessoa indicada por ele. A gente sabe que no histórico aí não temos sabatinas de verdade, né? Como disse o professor, aí é mais um
um jogo de cena ali, né, entre senadores e aquele que foi escolhido pelo presidente da República. E às vezes o presidente fala muito também, não é, Pedro? Nesse caso, a história da, aspas, terrivelmente evangélico, foi o que marcou todo esse período aqui de escolha. Lembrando que ainda não foi cravado o nome do desembargador Cássio Nunes. É isso que surgiu ontem, mas não houve ali o presidente vindo a público ou no Twitter, como ele faz às vezes, colocando claramente isso. Mas ele não é terrivelmente evangélico, ele é conservador, mas é católico. E aí, quando a gente, a semana passada, também falava sobre aquela declaração na live, essas frases esdrúxulas, às vezes, surgem em lives ou naquelas conversas com apoiadores. Numa live na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro disse que abriu uma enquete no Facebook, eu acho, para saber se deveria ou não sancionar aquela lei que aumentava a pena para pessoas que agridem animais. Falou, não sei se eu concordo com isso não, tem que pensar melhor. Fez a live ali com uma menininha do lado, que era interlocutora dele, e nessa semana foi sancionada a lei com cerimônia, um cachorrinho presente. Então, muitas vezes também o que é dito ali pelo presidente não se escreve, não se confirma, é muito mais um posicionamento político dele com os apoiadores do que algo que vai ser levado de fato para frente.